Bate-papo. Nós temos agora 16 para as 9, 19h08 a temperatura. O Panorama recebe hoje no Bate-papo a terapeuta reikiana, massoterapeuta Raquel da Silva. Ela que vai falar sobre a alopécia, um diagnóstico que ela descobriu há 15 anos e que voltou, na verdade está na mídia em função do episódio envolvendo o ator Will Smith no domingo, no Oscar, em função de uma piada, e a gente já falou aqui de uma piada de mau gosto do apresentador, que resultou num soco, que a gente condena a violência, mas só para resumir a história, do ator, porque o apresentador fez uma brincadeira ou uma piada de mau gosto com a esposa do ator, que tem alopécia. E a Raquel vai nos falar a respeito disso. Tudo bem, Raquel? Obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, né, realmente veio à tona o assunto, que é uma coisa que eu já tento destacar nas minhas redes sociais. Eu sempre brinco que eu tenho ali a minha lutinha pessoal, né? De tentar falar sobre a alopécia há um bom tempo, desde que eu me aceitei com a doença, né, e me entendi com a alopécia e consigo lidar com isso, eu tento falar sobre. Porque, como tu disseste, o meu diagnóstico foi há 15 anos atrás. Muito difícil esse diagnóstico na época, né? Nós não tínhamos dermatologistas aqui na região especializados, né? Então, eu tive que procurar ajuda fora do estado para ter o diagnóstico. E demorou muitos anos até conseguir chegar nesse diagnóstico. Então, hoje, se eu tenho a oportunidade de falar sobre a doença, eu agradeço até o espaço para poder falar, porque alguém vai estar ouvindo que precisa de informação e não tem conhecimento. Sabe que eu falava com a Raquel nos bastidores, Fabiana, e ela fez um apontamento bem importante, que foi o seguinte: nós nos concentramos em falar sobre a piada de mau gosto. Eu, inclusive, bato muito nessa tecla, que eu entendo que piada não deveria... Nem é piada, eu estou tentando até achar outra palavra para descrever quando se tenta tirar graça de uma condição, de uma doença, por exemplo. E também a gente acaba falando da extravasar do ator que foi lá e deu tapa no comediante, né? Mas ninguém tá falando da esposa, que é a peça principal de toda essa cena. E aí eu quero te perguntar até antes... Jada, antes de falar da condição, da doença em si, como que tu te sentiu, né? Porque ali ela foi vítima de uma brincadeira, de uma piada, foi alvo desse comentário que tirou ali a graça de parte da plateia, parte ficou constrangida. E como é que foi pra ti também ao longo dessa tua trajetória? Porque quando a Raquel, e eu já vi a Raquel sem a peruca, careca, ela tá assumindo ali e tem um olhar, às vezes, de curiosidade das pessoas. Tem bastante. Eu fiz uma postagem, né, ali nos stories me posicionando, porque várias pessoas começaram a me perguntar, as que sabem que eu tenho a doença, né, ali alguns que já me seguem, o que eu estava achando disso tudo, né? E aí, o que eu coloquei foi justamente essa posição dela, né? Porque eu não estava ali para julgar a ação, a reação, na verdade, do marido dela, né? Porque também não deve ter sido fácil para ele ouvir o que ouviu, sabendo quanto a esposa está sofrendo, porque é uma doença que faz a gente sofrer. Essa questão dos olhares, ela machuca, porque as pessoas te olham com pena, acham que você tem câncer. Não que não possa ter, né? Uma doença também. Mas, assim, ficam te tratando como coitadinha e tu não é isso que tu quer, né? Na verdade, eu, quando tô usando a cabeça raspada, sem as próteses, eu me sinto empoderada. Eu me sinto mostrando a minha feminilidade mesmo sem o cabelo. Então, esse olhar de piedade, de pena, eu não gosto. E a maioria das mulheres que eu converso, que estão nesse meu círculo de pessoas que têm a doença, não gostam, assim. É essa pena, né? Aí tu usa um lenço bonito, quer ficar bonita, aí a pessoa te olha com pena. Ai, tadinha, né? Não é isso, né? Então, por isso é bom esse conhecimento, né? Mas, realmente, já passei por muitas situações ruins, principalmente antes de raspar a cabeça. Quando eu tentava usar o meu cabelo. Porque daí tu bota para um lado, bota para o outro, né? E não tapa mais. Tem uma hora que não tapa mais. Os homens aí calvos que sabem o que eu tô falando, quando começa a calvície, né? A mesma coisa. A gente tenta tapar, bota para cá, bota para lá.
E é um desconforto muito grande, assim. Daí a gente ouve muita piadinha, né? E na época, já na adolescência, eu percebi já a queda muito alta de cabelo, né? Porque o normal é a gente perder em torno de 100 fios por dia de cabelo. E na alopécia, tu perde mais de 150 por dia. E, normalmente, se eles voltarem, eles voltam muito fraquinhos. Então, tu vai ficando com falhas, né? E aí, a gente escuta muita coisa. Realmente, é bem desconfortável, assim. É uma coisa que me emocionou. Na verdade, eu chorei quando eu revi a cena. Não vi no dia do evento, né? E eu vi depois. E eu fiquei bem emocionada. Porque eu vi aquele olhar dela de engolir seco. Aquilo eu já passei muitas vezes, né? Então... eu me coloquei no lugar dela, porque é a experiência que eu já vivi, né? E também me coloquei no lugar do marido dela, assim, sabendo quanto meu marido me apoia hoje, quanto hoje eu tenho um companheiro que me apoia nisso, né? Já não tive. Então, assim, eram só cobranças. E agora eu tenho um companheiro que me apoia, né? Que me diz, foi o tempo todo me ajudando a me autoafirmar. Tu é bonita, eu te adoro sem o cabelo. Então, ouvir essas coisas... E ele também tem que fazer esse esforço diário para me ajudar. É um terapeuta. Provavelmente ali uma dela também tem que fazer isso, né? Então, aposto que isso é um turbilhão de sentimentos que tenha passado pelos dois ali, né? Raquel, quando você descobriu, então, teve o diagnóstico em torno de 15 anos atrás, como foi o processo? Você vinha perdendo cabelo, e também gostaria que você explicasse, a alopecia deixa a pessoa totalmente sem cabelo, totalmente careca, ou os fios ficam mais enfraquecidos? Como é que é o processo? Então, existem vários tipos de alopecia, né? Mas o que eu percebi, eu me lembro até hoje, foi na formatura do magistério, com 18 anos, quando eu fui fazer o penteado no salão, e a moça estava enrolando o meu cabelo, que era comprido, e ela disse, nossa, tu tem uma falha bem grande aqui atrás. E eu não tinha percebido, achava que estava perdendo o cabelo em função do estresse, daquela coisa de estar terminando ali, né, o curso técnico, do estresse do dia a dia, né? E perdia muito cabelo. E o que voltava, os cabelinhos novos que a gente tem aqui na frente, assim, eram muito fraquinhos quando eles voltavam, né? Então, daí comecei com uma falha atrás da cabeça, assim, que ela me alertou. E aí eu comecei a prestar mais atenção. Daí eu comecei a perceber que onde eu repartia meu cabelo era muito mais largo do que normalmente era. Daí comecei a prestar atenção mesmo nessa questão da queda. E a alopécia, normalmente, ela dá falhas em certos pontos, né? Porque é justamente o que ela me alertou. Vai caindo e tu fica com buracos, assim, no couro cabeludo, onde não tem mais cabelo. Onde o cabelo volta muito fininho, parecido com um cabelinho de bebê, assim. Bem fininho. Ou ele quebra, e aí tu fica só com uma parte do fio, assim, só um pedacinho, assim, 10 centímetros, 15 ali, sabe? Então, tu vai percebendo assim, com as falhas, né? Raquel, entre começar a perceber e o diagnóstico, né, que tu me disse que lá na época não foi fácil, e daí também já depois fazendo esse caminho do diagnóstico para assumir essa cabeça sem cabelos, né, essa careca. É difícil, foi um processo bem difícil, até porque demorou muito para ter o diagnóstico, né? Então, o cabelo é muito do feminino, a gente tem essa vaidade com o cabelo, né? A sensualidade da mulher está muito no cabelo, a gente usa, isso é a moldura do nosso rosto. Então, por isso hoje, nesse momento, eu me sinto mais confortável usando as próteses, né? Como eu falei, mas tem momentos que eu prefiro não usar. Tu joga, né? Eu jogo. Eu aprendi, eu brinco que eu aprendi a tirar proveito da situação, né? Que não é uma coisa fácil, foi um processo de 15 anos, né? Posso dizer que nos últimos 5 anos eu tô bem com isso, né? Tiro, mostro, não tenho problema nenhum, mostro a prótese. Ah, meu Deus, né? Tirar o cabelo antes na frente de outra pessoa, né? Tinha vergonha de fazer uma massagem, porque a pessoa tinha que mexer no meu cabelo, ia perceber que eu tinha prótese. Então, essas situações todas acontecem também, né? Ia fazer um exame de imagem, tinha que tirar, daí tava usando, eu ficava muito constrangida. Então, agora não. Agora eu já tô bem tranquila com isso, eu digo, vou tirar outra vou deixar aqui, né? Brinco que eu posso deixar a morena no salão, daí eu uso a ruiva, daí elas fazem tudo que tem para fazer lá, depois eu busco, não preciso ficar lá. Então, são processos, né? Mas isso foi todo
Teve terapia aí junto, né? Eu precisei de ajuda, não consegui sozinha. Mas o apoio do meu companheiro e da minha família foi muito importante nisso, assim. Deles me aceitarem bem, porque antes eu tinha até em casa, não tirava. Porque a gente fica assim, né? Ai, ainda mais no começo do relacionamento. Aí eu já usava prótese, né? Quando eu comecei o namoro com meu marido hoje. A primeira coisa que eu disse pra ele, tem uma coisa pra te falar. Ele, o quê? Eu sou doente. Fiquei enrolando. Dele, tu não tem uma perna? Me fala, né? A gente se conhecendo, eu não tenho cabelo. Eu fiquei com muita vergonha e demorei muito pra tirar a prótese na frente dele. Eu dormia de prótese. Até eu ter confiança de que ele realmente me aceitava assim, sabe? Então, hoje já não ligo mais para o que as pessoas falam, né? Hoje eu sei que eu sou a mesma pessoa com ou sem cabelo. Mas é uma insegurança, é normal, né? Acho que toda mulher vai passar por isso. Raquel, até como forma de utilidade pública para o nosso ouvinte, né? A alopécia, ela dá a queda do cabelo, ela apresenta outros sintomas, né? Até como o pessoal possa, de repente, tentar buscar ajuda, se existe tratamento, se existe cura, né? E qual é a incidência deste fato aí na população? O primeiro sintoma é esse que eu falei, é a queda anormal de cabelo, a mais do que você perde normalmente. E quando você percebe que o seu cabelo começa a ficar mais fino, para as mulheres, quando amarram o cabelo, a gente percebe a diferença, né, na grossura do cabelo, né, o quanto tu tem de cabelo ali para poder fazer um rabo de cavalo, por exemplo. Ali eu comecei também a prestar muita atenção. E tem que procurar um dermatologista, né? Primeiro passo é procure o seu dermatologista e ele vai lhe encaminhar. Hoje temos especialistas na região, né? Na época eu precisei ir para fora daqui, não tinha, né? E existem muitos tipos de alopécia. Então, tem alopécia que realmente tem tratamento. Ela, não sei, cura. Eu acredito que não. Vai ser um tratamento constante, né? Depende do tipo, porque ela pode ser causada só por estresse. Pode ser estresse pós-traumático. Pode ser genético. No meu caso, é genético. Depois que eu me assumi sem cabelo nas redes sociais, a minha avó me procurou achando que eu estava doente. Porque minhas tias me viram nas redes sociais, sem cabelo, no Facebook. Já troquei muito de dermatologista. Assim, tudo que inventam eu já testei. E chega uma hora que cansa, né? E aí, quando eu procurei uma especialista bem focada nisso, ela me disse assim, eu fiz um exame, uma biópsia, ela disse, é genética, a gente pode tentar adiar o que vai acontecer. Tu vai perder o cabelo todo, provavelmente. E é hoje o que acontece, eu tenho pouquíssimo cabelo, então eu prefiro raspar a cabeça e me poupar de tomar remédios fortes, né? Que no meu caso eram remédios que mexiam com a parte hormonal do meu corpo. Então tem todo esse lado também, né? Então é um tratamento difícil, não é um tratamento fácil. Não é só externo, ele é um tratamento interno também, né? Toma remédio, medicação. E a condição da doença é a queda do cabelo, não tem um outro sintoma? Não tem outro sintoma. É a queda do cabelo. Não tem como... Normalmente, o estresse está associado, né? Que nem em épocas que eu estou muito nervosa, muito ansiosa, perco mais cabelo, né? Perdi, agora eu não sei como eu raspo, então eu não sei onde tem, mas a gente acaba percebendo que as falhas ficam maiores, né? E antes eu usava um tipo de prótese que eu podia prender no meu próprio cabelo com uma presilha, né? E agora eu uso uma prótese inteira, de cabeça inteira. Antes eu usava ela só no local. E eu prendia com tic-tac como se fosse um acessório, assim, para tapar aquele buraquinho sem cabelo, né? Aquela falha. E agora não, com a queda mais acentuada e não tem mais onde prender. Então, aí eu uso a prótese inteira, da cabeça inteira. Ela é toda elástica. Hoje elas são feitas com uma tecnologia muito boa. Eu transpiro, o suor passa pela prótese. Ela é toda vazada, elástica, feita sob medida para a sua cabeça. Então, também é importante falar isso para as pessoas que estão ouvindo, assim. É desconfortável. É tipo usar um bonezinho, tá? Uma touquinha, assim. Em casa eu tiro, fico mais à vontade. Mas hoje já tem tecnologia. Eu já usei coisas muito ruins. E hoje a tecnologia, ela seguiu junto, assim. Então, as mulheres que tiverem afim, procurem, né? Quem quiser entrar nas minhas redes sociais, lá me chamar, eu dou dicas de lugares, né? Tem na região também? Eu procuro em Montenegro hoje. Aqui na nossa cidade, eu ainda não encontrei nesse formato, né? Encontra-se pronto para comprar. Mas não sob medida. Com preço muito alto. E aí, se tu vai direto no fabricante, ele faz também.
e você não paga toda essa diferença. Fica mais né? fácil. Antes de liberar... É caro, diz a Raquel. É É bastante. Antes de liberar aqui, Fabiana vai fazer uma pergunta. Eu só deixar essa observação que hoje quem está acompanhando na live está vendo a Raquel morena, mas é provável que amanhã ela Pode ser esteja loira. ruiva, Loira. loira. Isso, pode ser diferente. Ô, Raquel, a alopecia, a gente está falando aqui, né? Ela acomete só as mulheres ou os homens também? Não, é uma coisa importante. Eu tinha pensado em falar, ainda bem que Aham. você puxou o assunto. Não, homens também. E, inclusive, teve um post essa semana, em função de toda essa polêmica, né? E tudo que aconteceu. O Gabriel Pensador postou que ele sofreu de alopécia, está em tratamento. Para ele, o tratamento fez efeito e ele perdeu todo o bigode. Então, homens têm muito alopécia na barba também, na região do rosto. Como nós não temos esse pelo, né? Então, a alopécia ela não acomete só a cabeça. Muitas pessoas perdem os cílios, os pelos corporais, os pelos em geral, cabelo no corpo todo. Eu ainda não tive no resto do corpo, só no couro cabeludo, mas os homens também podem ter, tanto na cabeça quanto no resto do corpo. Eu tenho um amigo que, depois que ele soube que eu tinha alopécia, e aí ele contou, né, irmão de uma amiga, na verdade, que ele não tem os pelos na parte esquerda do corpo, nas costas, assim. E foi depois de um trauma, né? Um assalto, depois de um episódio bem traumático, assim. Ele começou a perder o pelo corporal, assim. E a barba também do lado esquerdo. Do lado esquerdo ele não tem pelo. Então, o homem tem pode ter esse sintoma diferenciado, né? Que a mulher, como não tem o pelo corporal, não percebe, só na cabeça. Então, se um homem que começar a perder a barba, ter falhas muito grandes, é legal procurar um dermato também, um dermato. Ainda sobre o preconceito que a Aline falou lá no começo da entrevista, e dizer que aqui tem vários ouvintes se parabenizando, a Danusa dizendo que parabéns por ajudar a entender, maravilhosa entrevista, né? A Marisete também fala sobre superação, né? Um exemplo para as mulheres. É a questão do preconceito, não lá no começo as pessoas, porque hoje a gente sabe que pessoas acometidas, né, por câncer, por exemplo, pelo tratamento, perdem o cabelo. Se as pessoas confundiam e te perguntavam sobre isso. Muito. Tanto que a minha avó me ligou perguntando se eu estava com câncer, né? Porque as pessoas viram a foto e não leram o texto da postagem, né? O que é bem comum. Então, as minhas tias, a Raquel tá doente, e foram avisar a minha avó. E aí ela entrou em contato com a minha mãe, né? E perguntou se eu estava doente. Então realmente isso acontece. Aí chegam e já perguntam: tu tem câncer onde? Qual é o teu tipo de câncer, né? Aí eu digo: não, eu tenho alopécia, uma doença. Sempre tenho que dar uma aulinha, assim, do que é alopécia. Mas isso não me incomoda, porque eu acho que a gente tem que falar, porque muitas mulheres, talvez, estão lutando contra isso, ou gastando um tempo e um dinheiro desnecessário. Isso também, né, eu acho uma coisa legal de alertar, com produtos que prometem muitas coisas mirabolantes que não vão acontecer. Realmente você tem que procurar a ajuda de um médico, dermatologista, que vai te encaminhar para um especialista, se o próprio dermatologista já não for, né? Então, assim, não fique usando produtos que a gente vê aí propaganda, né, nas redes sociais, Instagram. Diminui a queda, seu cabelo volta. Vai no dermatologista, faz uma consulta, procura uma ajuda especializada, né? E a questão do preconceito é isso, assim. E aí, tu se assumir sem cabelo, sair na rua careca, assim, fica todo mundo olhando e comentando, e isso é chato, né? Ninguém gosta de saber que tu tá passando e as pessoas estão atrás ali, né, comentando. E é uma situação que incomoda. E ele foi muito infeliz, né, comediante, de fazer essa piada, porque eu acho que a palavra ela pode doer, às vezes, mais do que um tapa. Sim. Né? E ele alegou não saber da doença dela. E eu acho que é o que é mais grave ainda. Tu fazer uma piada sem nem saber o contexto de por que a pessoa tá, né, daquele jeito. Vai que ela tivesse com câncer. Sim. Né? Como ela tem alopecia. É uma doença também. Né? Ele não... Eu acho que ele foi bem infeliz, mas não estamos aqui para julgar isso agora mais, né? Eu só gostaria, assim, que essas pessoas que estão achando que tá legal e o que querem que eu tô falando tá ajudando, podem me procurar nas redes sociais, me chamar. Eu respondo muita gente, assim, no direct que me chama, eu tô assim, me manda foto, sabe? Eu não sou médica. Eu digo, procura um médico. Sim. Mas é bom dar conselhos, assim, olha, eu faço isso, eu usei isso, né? De recurso para até ter um diagnóstico, ou as pessoas que dizem assim,
tô cansada de tomar remédio. Adiantou para ti? Olha, para mim não adiantou, né? Aí é uma escolha sua, você vê se vai querer continuar ou não. Então, é uma coisa pesada. Como é que o pessoal te localiza, então, nas tuas redes sociais? É Raquel da Silva, Raquel _ da Silva. E é facinho de achar. Fácil. Hoje eu tô morena lá. Na fotinho tô morena. Né? Que bacana. A Raquel, que é terapeuta reikiana, massoterapeuta, né? Também pode procurar lá para essas especialidades, então, né? Isso, a gente ajuda nessa parte emocional, né? Do bem-estar com corpo, alma e mente. Eu acho que isso é bem importante. Foi o que me ajudou muito a me aceitar também, né? Entender essa minha condição e ser feliz como eu sou hoje, né? Então, dá para ser feliz com a alopécia. É importante falar isso. Belo esclarecimento, importante, né? E muita gente possivelmente está se identificando e serve justamente para poder alertar as pessoas, né? Aquilo que a gente vinha falando, né? Que é possível conviver, né? Claro que a Raquel destacando aqui que teve que saber, né? Lidar com isso e hoje muito bem resolvida, né? As pessoas que convivem com ela também. Então, muito obrigado pela tua presença, por nos esclarecer. Estamos sempre à disposição aqui na emissora. Muito obrigada, agradeço o convite. Eu acho importante esse espaço justamente para poder falar. Se tem alguma coisa que dá para dizer de bom que se tira desse episódio, que não é bom para ninguém, né? Porque isso causou sofrimento de outras pessoas, mas é a gente poder falar dessa doença que ainda tem tão pouco conhecimento e esclarecimento. Obrigada pelo programa, pelo espaço, então, de esclarecimento. Estamos sempre à disposição, nós que agradecemos, certamente de muita utilidade também para a nossa audiência. Raquel da Silva, terapeuta reikiana, massoterapeuta, que há 15 anos descobriu o diagnóstico de alopécia e falando a respeito deste episódio. 9h07, 19h08, vamos ao Independente Notícias? Vem aí a Rita de Cássio, Independente Notícias, nós